Oi, gente! Bem-vindos ao Rafa Por Aí, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui ao computador, chazinho, para falar de um tema que é um tempão que eu quero falar desse tema, mas eu nunca conseguia fazer um vídeo explicativo, sempre que eu começava a fazer eu me embolava. E, enfim, eu não queria fazer um vídeo tipo de qualquer jeito só pra colocar, porque eu acho que é uma coisa tão importante. Então eu falei, gente, eu tenho que me organizar e conseguir de uma maneira prática conseguir falar sobre isso. E eu hoje vou falar sobre empatia. É uma coisa que eu acho muito importante, como eu acabei de falar, e vou juntar alguns assuntos da atualidade, né, com os momentos que estamos passando, que estão acontecendo. E, enfim, espero que vocês entendam, quem nunca ouviu falar sobre isso, e, enfim, que a gente possa refletir um pouco sobre o que a gente pode fazer da nossa vida, né? Então, primeira coisa é... mas antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal rapidinho. Se você não tá inscrito, vou dar tempo 2 segundos. 1, 2, porque é muito rápido se inscrever, só tem que clicar ali. Se você estiver vendo pelo celular, então mais rápido ainda. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família, com todo mundo. E curte o vídeo, tá bom? Porque assim vocês me ajudam. E aí eu fico sabendo se vocês gostaram do vídeo ou não. Então, gente, agora vamos lá. O que é a empatia, né? Porque tem gente que às vezes confunde. A empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. Mesmo você não tendo passado por aquilo, por alguma situação, é você conseguir entender o que o outro tá sentindo. E não tem nada a ver com simpatia, apesar das palavras serem bem parecidas, né? Tem até um vídeo, se vocês quiserem, do canal Exame, que eu acabei de ver, e tá dizendo o que significa empatia na prática, que é bem rapidinho, é um vídeo de 1 minuto, e ali é bem papum, assim, vocês conseguem entender. E não tem nada a ver com simpatia. A pessoa pode ser simpática, né, com você, com outras pessoas, mas ela pode não ser empática. Ela pode ser super simpática, mas ela pode não estar nem aí porque que você está sentindo, ou não percebeu, ou não conseguir identificar. Isso são duas coisas totalmente diferentes. A empatia, né, vamos dar uns exemplos práticos. Se, por exemplo, eu vejo alguém sendo discriminado, se for coisa racial, tudo bem, eu vou me identificar, né? Mas se eu ver alguma pessoa sendo discriminada, eu me colocar no lugar daquela pessoa e entender o sofrimento dela, eu vou estar sendo empática com ela. Se alguém ganhou na loteria, alguém tá muito feliz porque encontrou alguém da família, ou teve o nascimento de uma criança, ou passou numa prova que estava super difícil, você conseguir entender aquela felicidade, você tá sendo empático, você tá conseguindo sentir o que aquela pessoa tá sentindo. E o que eu queria falar, né, com esse vídeo, além de falar sobre a empatia? A gente tá vendo um momento, né, político do Brasil e aqui da Itália também, e eu acho que de outros países também, mas enfim, eu falo do Brasil e da Itália, porque no Brasil, onde eu vivi, né, até 3 anos atrás, a Itália é onde estou de 3 anos pra cá. Então são duas coisas que eu vejo que são muito parecidas e pra mim, ao meu ver, são muito tristes também. Aqui na Itália agora tem a política dividida por 2 partidos. Não é a votação igual aí no Brasil. Aqui eles chegaram a um acordo e os 2 partidos estão governando. E esses de direita, o que acontece? Eles têm uma política contra a imigração, estão aumentando o tempo para quem não é italiano para aumentar a cidadania, estão querendo reduzir várias políticas de ajuda para os imigrantes ou para outras pessoas. Enfim, obviamente a mídia não ajuda em nada disso, porque eles ficam lá bombardeando, falando notícias falsas também, porque eles não vão te falar qual é a verdadeira realidade daquilo que tá acontecendo. Eles vão pegar o lado ruim daquilo ali, de toda uma história, e vão jogar. E aí o problema de você também ficar só preso ao jornal é isso, que a pessoa não vê na prática o que realmente está acontecendo. Ela simplesmente deixa aquela notícia sugar ela e toma aquilo como verdade. E aqui, gente, na Itália, é um país de pessoas velhas, é um país velho, é o que falam aqui também, e todo mundo sabe disso. Quem não sabe, agora está sabendo. A Itália é um país de pessoas idosas, velhas. Então, eles não têm prática de ficar vendo internet, de ficar pesquisando. Tipo assim, o
meio deles é o jornal, é a televisão, é o rádio, entendeu? Então eles simplesmente se atêm àquilo, ficam vendo TV, cuidando dos netos e, enfim, ou vão no bar e aí falam, é a cabeça antiga, e aí fica se propagando aquela fake news, ou se não é fake news, é aquela parte da notícia que é só a parte ruim. E o que acontece? Tem uma grande aumento da xenofobia, porque eles conectam o imigrante com coisa ruim. E aí, por que antes eu falei a questão aí do Brasil, né? Aí do Brasil porque, né, temos um presidente que acho que todo mundo que me segue aqui sabe que eu não sou de acordo com ele, nos meus stories eu falo sempre, e que é uma pessoa que pra mim, enfim... eu tava até tranquila até um certo tempo atrás. Eu falei, gente, é óbvio que ele não vai ser eleito. O cara só fala besteira, só fala em matar e morrer e isso e aquilo. Tipo, não fez nada de bom em 30 anos de política, então é claro que ele não vai ser eleito. Enfim, foi eleito, liberou porte de armas, tipo assim, questões super rasas ou super importantes que tiram o direito de certas pessoas. E aí... Hoje em dia, eu acho que a empatia tá rara, tá uma coisa rara, assim, porque com esses dois casos, né, de política no poder aqui da Itália e aí no Brasil, o que acontece? Você vê pessoas que você nunca esperaria falando certas coisas. E por quê? Por que a importância de ter pessoas que pensam antes de falar e que sejam inclusivas nos discursos delas? Porque... todo mundo sabe que não é legal você ser homofóbico, você ser racista, você ser preconceituoso, você ser gordofóbico, você ser xenófobo. Todo mundo sabe que são coisas ruins. Só que tendo uma pessoa ali no poder que fala e defende todas essas coisas ruins, é claro que aquelas pessoas que são todas essas coisas também, racista, homofóbica, xenófoba, vão se sentir representadas pela pessoa que tá tomando conta do país naquele momento, e é claro que ela vai se sentir no direito de expor o pior que tem dentro dela, porque ela vai se sentir compreendida, por mais que seja errado, e por mais que anos atrás você nunca tenha pensado que ela faria parte dessa corda, vamos dizer assim. E aí, uma vez eu tava conversando com a minha mãe, não sei nem se ela vai gostar de eu dar esse exemplo, mas enfim, e ela falou uma coisa que eu falei assim, gente, mas a pessoa não precisa ser gay, lésbica, negro pra lutar por uma causa, entendeu? E era uma questão que a gente tava conversando, de questão de artistas, de se pronunciarem ou não. E eu falei, eu acho super certo quem tem influência, quem tem milhões de seguidores, falar sobre certos assuntos. Por exemplo, aí a gente, enfim, não vou ficar falando nome de ator, de atriz, enfim, mas enfim, teve uma atriz que falou sobre como você se colocar no lugar do outro, o que as críticas na internet podem te prejudicar. E aí um monte de gente caiu de pau em cima dela, falando que ela tava fazendo aquilo pra aparecer. Outra defendeu a causa gay, falaram também que ela tava fazendo aquilo pra aparecer. Então, assim, eu fico me perguntando, as pessoas deveriam ficar felizes e às vezes as pessoas ficam tristes pensando que a pessoa tá querendo fazer pra aparecer. Gente, a pessoa tá usando aqueles milhões de seguidores que ela tem. Acho que a internet não é só pra gente ficar mostrando o look do dia, maquiagem do dia, recebidos, comprinhas. São coisas que tudo bem, a gente faz, todo mundo gosta de gastar, todo mundo gosta de comprar, todo mundo gosta de receber. Mas se a gente não tiver uma estrutura por trás de tudo isso, de que vale, entendeu? Se a gente não tá usando aquilo pra fazer o bem, de que vale? Então eu acho que às vezes as pessoas se perdem muito nisso, achando que não tem que se misturar, ou achando que tudo é feito pra aparecer. Eu acho que assim, todo bem que a pessoa faz é válido. Aí falam, quando a pessoa faz alguma coisa e mostra. Porque a pessoa tá fazendo pra aparecer. Não é, às vezes ela tá fazendo e mostrando aquilo pra incentivar outras pessoas. E por que as pessoas que falam mal, que fazem coisa feia, que fazem um monte de besteira, podem mostrar e ninguém fica caindo de pau, sabe? Então eu fico assim, se as pessoas têm uma influência, eu acho mais que certo elas usarem aquilo
pra reverter numa forma boa. E eu quero que fique claro que não precisa eu ser gay pra eu lutar contra a homofobia. Não precisa você ser negro pra você lutar contra o racismo. Não precisa você ser magra pra você lutar contra os padrões de beleza. Porque são coisas que a gente tá em 2019 e a gente ainda tá conversando sobre isso. Eu, pouco tempo atrás, fiz uns stories chorando porque eu vi o filme de luta Creed. E aí, o que acontece? Deixa eu beber um pouquinho de chá. Eu conversei um pouco com vocês lá nos stories, desabafei um pouco falando sobre a questão de olhar além, né, do filme só de luta. E eu chorei muito, porque no filme praticamente, enfim, se alguém ainda não viu, nunca tinha visto, né, vi há pouco tempo atrás. E a questão do pai dele, né, que ele sofria, que o pai dele tinha morrido e ele não conheceu, e ele foi abandonado, ele ficava indo de reformatório em reformatório. E, enfim, não queria ficar na sombra do pai dele, que era um grande lutador, mas era uma coisa que atormentava ele. Então, assim, eu fico pensando, né, trazendo para os dias atuais, e não que o filme seja velho, mas enfim, essa questão, né, que é tão falada aí no Brasil hoje, porque bandido bom é bandido morto, porque não tem jeito, porque já nasceu ruim. Gente, e muitas vezes essas pessoas são, sabe, aí você vê, porque eu estou lutando por um Brasil melhor, mas você quer que outra pessoa morra, que o garoto de 11 anos seja responsabilizado, sabe? E tudo bem ele ser responsabilizado, mas ele não é a praga da sociedade, sabe? A praga da sociedade é quem tá lá em cima e tá roubando e não tá garantindo a infância daquela pessoa, daquele menino ali de 11 anos que tá roubando, que tá fazendo outras coisas. Sabe por quê? Porque o governo não entrou, porque não tem política, porque não tem educação. E aí agora tem gente falando, né, aí, né, ministros, que a educação não é para todos. E aí eu fico pensando, aonde iremos parar, né? Porque ouvir isso me deixa, assim, perplexa, mas tudo bem. Não está tudo bem, mas tudo bem mesmo assim. Então, assim, eu acho que a gente não pode ficar só pensando dentro da nossa bolha. Bandido bom é bandido morto. Eu acho que a gente tem que ir e olhar além. Por que aquele garoto tá assim? Sabe? E não é culpar ele. É igual aqui, o povo fica estressado sendo racista com o imigrante. Gente, o problema não é do imigrante. Quando eles tiveram guerra aqui, eles não foram pro Brasil, não foram lá pros Estados Unidos, não foram para outros lugares. E todo mundo acolheu ele super bem. E aqui a desculpa é porque aí o jornal fica falando que imigrante tira o trabalho deles, quando na verdade todo mundo sabe que é mentira. Porque tem muito imigrante aqui, mas isso não é culpa do imigrante que tá saindo de situação de guerra, que tá saindo, botando seus filhos. Gente, o povo, eu não sei se vocês estão sabendo o que tá acontecendo aqui, mas o povo tá chegando aqui de barco. O povo tá atravessando o oceano de barco. E de barco, eu não tô falando barco, aquela barca que vai pra Niterói, não. Eu tô falando barco de borracha, tipo, inflável. Vocês têm noção disso? E aí a pessoa, tentam imaginar, a pessoa que coloca uma criança dentro de um barco inflável para atravessar um oceano, você acha que ela tá em sã consciência, que ela está super bem da cabeça dela e que foi uma coisa que ela queria fazer? Não é. E o povo aqui acredita nisso. Sabe o que as pessoas falam? Mas estão chegando aqui sem documento. O povo tem coragem de falar que uma pessoa que coloca uma criança dentro de um barco inflável para atravessar um oceano, eles estão preocupados que essas pessoas estão chegando sem documento aqui. Ou seja, quando eu escuto essas coisas, eu só fico pensando o quanto egoísta e o quanto pequena aquela pessoa é, porque ela não tá pensando que a pessoa tá saindo de uma guerra, que a pessoa tá desesperada, que ela, pra não deixar o filho com ela sofrer abuso, estupro, morte, decapitação, bomba, tudo aquilo que tá acontecendo, ela tá tentando ali, a única esperança dela que ela tem é colocar o filho dela num barco e rezar pra ele chegar vivo do outro lado do oceano. Então, assim, como que a pessoa ainda tem coragem de abrir a boca pra falar eles estão sem documentos, eu não sei quem tá chegando aqui? Gente,
pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Quem é que chegava com um documento quando você tá escapando de guerra? O povo não sabe, não tem nem documento se bobear. Entendeu? Ou tem, aí você acha... Aí eu fico pensando assim, será que eles queriam que a pessoa chegasse e falasse assim: gente, a minha casa está explodindo, tem um cara ali que vai estuprar minha filha. Nossa, acabei de pisar numa mina, explodiu, eu estou sem uma parte da minha perna. Mas espera rapidinho, deixa eu ir ali na minha casa pra pegar um documento antes de eu entrar num barco, sem nem saber se eu vou conseguir chegar do outro lado. Sabe, eu fico imaginando assim a cena, o que essa pessoa pensa? E o povo fala isso aqui na televisão e os cidadãos usam isso como desculpa. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho além da nossa realidade e olhar para a realidade do próximo. Tentar entender um pouco, não é a questão do documento, não é a questão... Gente, é a questão que a pessoa tá desesperada. Não é a questão do bandido bom e bandido morto, é a questão por que aquele garoto tá fazendo aquilo. É a questão de você colocar ele na cadeia, não é você matar, não é você atirar, não é você botar fuzil na cidade do Rio de Janeiro e abater, porque isso não vai resolver nada. Morre um, nasce 10. Enquanto não tiver educação, enquanto não tiver política de reintegração, não vai mudar em nada. Aqui na Alemanha, aqui do ladinho, o povo fica falando mal da Alemanha aqui, porque eles têm uma rixinha, sabe? Não conta pra ninguém. Mas eles integram as pessoas. E por que tá crescendo? Aí tem gente que fala, porque estão se aproveitando, porque estão fazendo isso. Gente, se aproveitando ou não, o povo que tá lá, que tá chegando, tá falando alemão, tá sabendo costurar, fazer qualquer trabalho pra eles não ficarem na rua. E aqui, o que o povo tá fazendo? Sendo racista, isolando eles numa caserma, que é um negócio de militar, e eles ficam lá sem fazer nada. E tipo assim, eu fui aqui, porque pertinho da minha casa tem uma caserma de imigrantes, que é o lugar que eles estão vivendo, e eu fui lá, falei, eu queria me voluntariar, enfim, deixei meu currículo, eu já fiz voluntariado, já falei pra vocês isso aqui em vídeo, levei meu certificado que eu já tinha feito voluntariado, porque eu falei, bom, eu sei mais ou menos o básico da língua, consigo ajudar se eles precisarem, ou enfim, qualquer outra coisa que estiverem precisando que eu pudesse ser útil, né, pra mim é bom também. E eles falaram, não, a gente não aceita voluntário, quem trabalha aqui é do governo e só. E tipo assim, eu passei lá mais 2 vezes e nada, ninguém me ligou, ninguém fez nada. E assim, tudo bem, é óbvio que eu poderia ajudar de outra forma, mas se as pessoas estão se disponibilizando, por que não aceitar? Por que não pensam um modo de essas pessoas que estão querendo fazer alguma coisa, de reverter pra eles? É uma situação que ajuda todo mundo, não é você, o imigrante. O imigrante, a partir do momento que ele tá indo à escola com você, que ele tá trabalhando com você, que ele tá frequentando os mesmos lugares que você, ele é cidadão do mesmo lugar que você. Você isolar ele não vai adiantar de nada. Isso só gera um ódio da parte do imigrante e da parte sua, porque ele se sente odiado e você odeia. Então, de que adianta? O jovem que tá lá, ele vai criar uma barreira, ele vai tentar um jeito de sobreviver, porque ele não é igual a gente que tem uma TV, que tem... E não é questão, às vezes, nem de coisa material. A maioria das vezes são questões de base, é questão de afeto, é questão de carinho, é questão de não ter estrutura familiar. Então, você chegar e ficar falando só besteira, é claro que a criança não vai querer ser sabe, ter incentivo, ter estímulo de ser a melhor criança do mundo, entendeu? Ela vai tentar um jeito de sobreviver. Então, eu acho que a gente tem que ser mais empático, sim. A gente tem que olhar, com o olho além do que a gente consegue enxergar e além da nossa realidade. A gente tem que tentar entender o outro pra ver no que a gente pode melhorar. Se uma pessoa tá falando que não tá gostando de uma brincadeira porque ela tá se sentindo machucada, ela tá se sentindo bullyzada, né, vamos dizer assim, tenta entender o lado dela, tenta entender o porquê que ela tá sentindo aquilo, tenta se colocar no lugar dela e falar, nossa, mas e se fosse eu gostaria de ouvir essas coisas, sabe? Faz um elogio ao próximo, não é tão bom quando a gente recebe elogio? Então chega e fala, nossa, eu quando eu trabalho, eu falo que eu vejo uma mulher bonita, eu falo, nossa, posso fazer um elogio? Você é tão bonita. Ou quando eu vejo alguém que tá diferente, eu falo, nossa, você tá tão linda hoje. Ai, seus olhos são bonitos, seu cabelo é bonito, sua pele é bonita, você é tão simpática. Quando eu atendi os clientes que tinham tem cliente chato, tem cliente super legal, eu falava, ai, olha, parabéns, a senhora é muito educada, eu queria que todo mundo fosse assim. É legal, infla o ego da gente, faz bem pra todo mundo. Então acho que a gente, nesse meio de tanta coisa ruim, mas tem tanta coisa boa acontecendo também, mas
sempre, né, o que dá notícia é coisa ruim. Então acho que em tanta coisa ruim que bombardeiam a gente, sabe, chegar em casa e falar, nossa, hoje uma pessoa tava atendendo e uma pessoa simplesmente porque falou que eu era simpática me deu uma bala. Ou ela falou que eu sou simpática, ou ela falou que voltou na loja por causa de mim. Sabe, isso é muito bom pra você e faz você seguir naquele caminho e ver que você tá no caminho certo. Então por que não fazer com o próximo também, sabe? Sempre com respeito. E, enfim, é isso. Espero que tenha ficado claro o conceito de empatia. Espero que a gente consiga praticar mais vezes. Se você não pratica, tenta, se força a se colocar no lugar do outro, a entender aquela situação. Por que a pessoa está se comportando daquele jeito? Por que aquela escolha dela? Não julga, não fica falando, ai, porque é Deus. Porque tanta gente, né, quer justificar a homofobia ou... com questão de Bíblia, a família tradicional brasileira com questão de Bíblia, com questão de vai envergonhar Deus. Gente, Deus fala, ame o próximo. Só que eu acho que tem gente que às vezes esquece essa parte, entendeu? Que é só focar na coisa de Velho Testamento, como se outras coisas que estão ali na Bíblia não existissem. Então, assim, tenta ajudar, ama o próximo e ama do jeito que ele é, não é amar da boca pra fora, ama mesmo. Se ele gosta de uma pessoa que é do mesmo sexo que ele, o que você tem a ver com isso? Sabe? A gente tem que parar com isso de querer ficar decidindo pelas outras pessoas ou pela nossa visão o que é certo e o que é errado. Ou o que aquela pessoa tem que fazer. Se ela fizesse tudo do jeito que ela não seria ela seria você. Então respeita, apoia, escuta mais, coloca no lugar da pessoa. E é isso. Espero que tenha ficado claro, espero que não tenha ficado muito cansativo, por mais que tenha ficado um pouquinho longo. Mas espero que a gente consiga praticar cada vez mais, todos os dias. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar cada vez mais a gente melhorar e ver um modo de melhorar o mundo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!